É muito fácil sentir-se à vontade aqui. Quer dizer que eu me senti completamente à vontade, amei o louvor, parabéns aí a vocês que coordenam de forma tão bonita, tão gostosa, num ambiente onde a gente pode sentir-se em paz com Deus e num espaço de reflexão sobre a sua palavra. Me sinto muito à vontade também porque fico feliz com esse tema do propósito que está sendo abordado dentro do UNASP, do ambiente do UNASP, durante esse bimestre, desde que começamos as aulas em dia 8 de fevereiro até o dia 17 de abril agora, estamos tratando exatamente dessa temática, do propósito, qual é o propósito de nossa vida. E aí temos um encadeamento dessa temática durante o ano. Depois vamos falar do talento, que é como a gente viver com esse propósito. E então, no segundo semestre, sobre o serviço, a maneira de colocar em prática esses talentos. E então, na última parte do ano, nós vamos falar sobre o amor, que Paulo diz com muita propriedade, que é o maior de todos os dons. Então, esse tema do propósito, ele é muito bonito, muito envolvente e de fato, ele impacta a nossa vida. Então, eu resolvi mudei o que eu tinha pensado em falar aqui, para até me alinhar com essa temática tão bonita que é o propósito e que me agrada muito. Está comigo aqui minha esposa Neila e o Décio e a Nayara, que são amigos muito do coração. Essa semana eu vivi o dia, entre terça e sexta-feira, eu vivi o dia mais feliz do ano e o dia mais triste do ano. Terça-feira eu estava diante de uma banca, concluindo o meu mestrado em Ciências da Religião na Metodista, lá onde o pastor Denis está estudando, encontrei com ele na terça-feira lá. Então foi um dia muito feliz, que quando a gente termina uma atividade acadêmica dessa, é como sair um piano de cauda das costas, né? Você sente carregando aquilo, agora... então eu não estou mais magro, mas estou mais leve, muito mais leve. Mais magro é mais difícil. E na quinta-feira, a gente teve uma notícia extremamente triste. Ontem passei o dia lá no IASP, um querido irmão, amigo de coração, fui pastor dele por 6 anos e somos amigos há 12 anos. O Eude, ele teve um câncer, um tumor cerebral que em 3 semanas ceifou a vida dele. Então ontem foi um dia assim de profunda tristeza mesmo. Até eu brincava com um grupo de amigos ontem à noite, eu disse, faz o favor de nenhum de vocês morrer antes de mim, porque é muito dolorido a gente perder um amigo, é muito dolorido. Ontem foi, de fato, muita tristeza no coração. Então eu quero convidar você hoje para abrir a palavra do Senhor. Eu pensei, dentro ali dessa coisa do propósito, de um verso bíblico que me é muito caro. Eu sou de uma formação religiosa, desde que vim para o Adventismo, em 1977, tinha 15 anos nessa época. Minha formação religiosa nesse período, entre os 15 anos até, meus 28 anos, mais ou menos, eu vivi como uma pessoa muito legalista. Um sujeito legalista eu era, muito legalista. Polemista, adorava discutir religião. Hoje, você quer que eu cesse uma conversa, discutir religião, porque é uma discussão muito infrutífera. A gente falar sobre Deus é maravilhoso, conversar sobre Deus, trocar ideias sobre Deus, sobre a religião é maravilhoso. Discutir isso, me inclua fora dessa. Então eu fui muito polemista e ao descobrir depois uma essência diferente do Evangelho, isso terminou por impactar muito a minha vida. Eu lembro de um pensamento do Philip Yancey, até estava falando isso para o Derso hoje, eu gosto muito de ler Philip Yancey. Ele diz assim, que a única vantagem do legalismo é que quando você se livra dele, você não tem risco de cair nele de novo. E é verdade, né? Então eu penso ter me livrado dessa coisa mais legalista. Então, algumas falas bíblicas, como essa que eu vou ler aqui, isso me impacta muito, muito a vida. Torna-se uma essência de religião à qual me apego muito, à qual
me agrada muito, preenche as minhas necessidades espirituais de ser, de viver, de habitar esse mundo e tentar fazer alguma diferença no pequeno espaço onde a gente se encontra em qualquer momento. A passagem está no Evangelho de São Lucas, estamos estudando esse Evangelho na escola sabatina. O Evangelho de São Lucas, capítulo 17, os discípulos tinham um incômodo naquele momento. Um incômodo que acarreta a vida de muita gente, que é querer saber quando que o fim vai acontecer. Quando será o fim? Nossa, como isso é um tema recorrente que motiva as pessoas. Essa coisa de fim, de desgraça, vai ferrar tudo, como isso agrada o povo? Você quer ter sucesso para falar, fala de que vai tudo desgraçar, que tudo vai piorar, como isso atrai? E os discípulos não eram diferentes, eles estavam pensando, convido você ao verso 21, verso 20. Um dia os fariseus perguntaram a Jesus, estavam juntos ali, quando é que vai começar o reino de Deus? Ou seja, quando é que acaba tudo? Quando é que esses desgraçados vão para o inferno? Na essência é isso que a gente quer saber. Jesus respondeu, eu estou lendo aqui na versão da Bíblia Viva, o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, começou aqui neste lugar ou ali naquela outra parte do país. Porque, e aqui vem a essência, o reino de Deus está dentro de vocês. Dentro de vocês. Uau, isso aqui é diferente do comum da escatologia. O reino de Deus aqui, nesse momento colocado por Jesus, não é um evento que acontecerá no futuro, não é alguma coisa escatológica, de uma forma como se pensa no cotidiano. Jesus dá aqui uma dimensão diferente. Ele diz, o reino de Deus está dentro. O reino de Deus já está acontecendo. O reino de Deus, a gente poderia usar as seguintes palavras aqui, o reino de Deus é o propósito da sua vida. É viver a dimensão do reino. Viver algo que seja especial. É por isso que se fala com muita propriedade que Jesus nunca quis, nunca desejou fundar uma nova religião. Ele desejou transformar a vida das pessoas. Transformar. Para viver o quê? Algo que fosse bom para a vida e bom para todos aqueles que rodeiam a vida desse indivíduo. Eu tenho para mim que essa é a essência da religião. Não é à toa que Tiago diz, a verdadeira religião é visitar as viúvas, os órfãos. Não é uma doutrina correta, como tanto gostei já de polemizar. O reino de Deus está dentro, pode ser carregado. O reino de Deus é portátil. Os 4 livros que eu escrevi, todos eles têm um pouco dessa dimensão de estilo de viver. Viver com alegria, viver com felicidade. E num desses livros eu falo uma coisa que eu acredito muito, que felicidade ou infelicidade é um artigo portátil. Você leva para onde você vai? Você vai, você carrega a felicidade. Por isso, se alguém, por exemplo, eu não sei quanto tempo tem a comunidade aqui, vamos dizer que se alguém estava muito infeliz na sua igreja, dizia, não vou frequentar essa igreja agora, porque eu brigo com todo mundo, esse povo da igreja, não é muito difícil que chegando aqui o indivíduo seja tão infeliz quanto era na outra comunidade onde estava. Porque felicidade ou infelicidade é um artigo portátil. Então, viver a dimensão do reino de Deus dentro é a gente carregar o estilo do reino. Não é ser um doutrinador ambulante. Tem muita gente que se torna doutrinador ambulante. Se uma pessoa se aproxima de você, e às vezes a gente até incentiva isso, eu acho uma prática não muito legal,
Quando você se aproxima de uma pessoa com uma conversinha fiada só para poder pregar o evangelho para ela, eu acho isso uma prática. A gente se aproxima da pessoa para conviver com a pessoa. Se a gente partir para uma conversa sobre o reino, legal. Agora, quando eu uso aproximar-me de uma pessoa só para chegar a isso e tentar doutrinar a pessoa, acho que a gente precisa repensar essas coisas. Então, o reino de Deus dentro é um estilo de vida. Um estilo de vida onde eu me sinto abençoado. E eu me sinto tão abençoado que o meu jeito de viver pode abençoar outras pessoas. Isso é o reino dentro. Carregar o reino não é a gente viver a expectativa. Ainda ontem eu estava no funeral e pensava em algumas falas que foram ditas ali. Às vezes a gente coloca tudo lá para o futuro. Você já viu como a gente gosta de adiar a felicidade? Felicidade é aquilo que vai acontecer lá, naquele horizonte do reino de Deus finalmente estabelecido. Eu tenho a impressão, isso não é doutrina, mas tenho a impressão que se a gente não conseguir muito ser feliz aqui, a gente encontraria muita dificuldade lá. Então, se eu carrego toda a minha perspectiva para lá, eu costumo dizer, tem gente que vive aqui, morre e jamais experimenta o reino de Deus. Com muita tristeza eu lembro do meu pai. Meu pai foi uma pessoa que me ajudou muito na vida. Meu pai encontrou sérias dificuldades na sua vida porque lidou com uma depressão por muito tempo. Nos pelo menos 10 últimos anos de vida do meu pai, tudo que ele desejava era morrer. Já viu alguém que quer morrer? Esse era meu pai. Tudo que ele queria era morrer. Eu, quando chegava lá de férias com a minha família, dizia, ei, meu pai, vamos em tal lugar. Ele tinha uma frase, a frase que eu depois provocava só para ouvir a frase, porque era uma frase estranha. Vamos sair, pai. Daqui eu só saio para o cemitério. Era meu pai. Se eu puxasse meu pai, eu estava frito, enrolado. Meu pai era um cristão autêntico, mas ele morreu sem nunca ter experimentado esse reino. Ele desejava muito o céu, mas nunca conseguiu muito viver a terra. Que triste, que triste. Então muita gente carrega a felicidade tanto para lá, quando na verdade a vida e o reino acontecem na dimensão do cotidiano, da rotina. Eu fico preocupado quando ouço as pessoas que falam mal da rotina, porque o que é a vida que não seja rotina? A vida é rotina, é um cotidiano. Todo dia o sol aparece, todo dia o sol se põe, todo dia a gente acorda, todo dia a gente dorme, todo dia a gente come. A vida é rotina. Quando que acontece o reino de Deus? Na rotina, no cotidiano. Se eu aborreço a minha rotina, então eu tenho que repensar minhas atividades, aquilo que eu faço, porque a vida só acontece dentro da rotina. Então o reino de Deus acontece quando? Na rotina do nosso cotidiano. Eu acho que experimentar essa dimensão do reino que acontece aqui, que faz uma... Vou usar um termo que eu gosto muito. O reino de Deus, ele provoca uma revolução na vida. Uma revolução no jeito de viver. Uma revolução nas práticas da existência. Então, a gente experimentar isso é aquilo, talvez, que Jesus disse quando falava em São João 10, verso 10, que ele disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância não é a vida que vai acontecer lá no paraíso. É a vida que precisa acontecer no aqui e no agora. Vida em abundância. Se eu não experimentar isso aqui, no último livro que eu escrevi, eu conto um pouquinho da... Você sabe, não sei se você já ouviu falar isso, a doutrina hindu do karma, ela tem um segmento da doutrina hindu do karma,
que diz que para a pessoa purificar-se totalmente, ela tem que passar por 6.800.000 reencarnações. Que desgraça, hein? Tem que vir rato, barata, mulher, morcego, homem, tem que vir tudo. 6.800.000. Tudo que Deus deu para a gente, para viver, para ser feliz, para experimentar o reino, é uma vida. Essa que eu nasci em 1961 e estou experimentando até hoje. Vida é isso aqui. Então a vida no paraíso, muito bem escreveu Jader Santos, naquele belo hino que diz: o céu é aqui, se aqui Jesus está. Se a gente viver a dimensão do reino, como se experimenta isso? Naquilo que um dia Madre Teresa de Calcutá, se você já leu alguma coisa sobre a biografia dela, ela não gostava muito de falar, não gostava nada de falar sobre si mesma. Fazia o trabalho apenas, fazia o trabalho. E um dia um repórter perguntou para Madre Teresa como ela podia definir a ordem que ela criou, a ordem religiosa que fazia diferença ali nas ruas de Calcutá, na Índia. E ela definiu assim: nós somos uma ordem contemplativa. Nós paramos e refletimos sobre Jesus. Depois nós saímos e vamos procurá-lo disfarçado pelas ruas de Calcutá. Uau! Com que base ela falou isso? Naquilo que Jesus mesmo disse, que um dia no paraíso, vai dizer assim: olha, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. Estava nu, vocês me vestiram. Estava com fome, estava preso, vocês foram me visitar. E os salvos diziam: não, Senhor, nunca te vimos assim. Quando? Como? Ele: quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Então, talvez, como comunidade aqui na Vila Olímpia, devamos ter também essa comunidade contemplativa. Pararmos aqui nos momentos de encontros, refletir sobre Jesus e então, vivendo a dimensão do reino de Deus dentro, sairmos para encontrá-lo. Onde? Dentro de nossa casa, lá no escritório onde trabalhamos, no metrô onde andamos, nas ruas, nos escritórios. Encontrar o Jesus disfarçado nas pessoas com quem convivemos. Eu tenho a impressão que essa é a dimensão que dá um propósito à nossa vida, o verdadeiro propósito da existência, tornando a religião uma coisa simples. Simples. Religião é para ser simples. Religião não é um mero corpo doutrinário. Religião é a simplicidade de viver uma vida de acordo com aquilo que Jesus vivia. É carregar o reino de Deus de forma portátil aqui dentro. Eu termino com uma frase que eu gosto muito, acho que todo mundo em algum momento já ouviu essa frase, de Gandhi. Gandhi tinha um jeito muito peculiar de ser. A revolução que ele fez foi uma revolução, pela paz, uma revolução não armada, mas que provocou uma revolução maior que uma revolução com armas. Gandhi tinha aquele jeito peculiar, vestia-se daquela, tipo um calção de algodão, e ele ia para todo lugar com aquilo. Uma época ele foi visitar a rainha, que a Índia fazia parte do Império Britânico. Ele foi numa conversa com a rainha da Inglaterra, e ele, vestido daquele jeito, ele chegou de trem, e depois do encontro, aí os repórteres o assediaram, e uma pergunta foi: mas como você estava vestido desse jeito diante da rainha, com toda aquela pompa? E ele disse uma coisa jocosa, a rainha estava vestida por todos nós. Tinha tanta roupa ali que ninguém mais precisava de roupa. Era um jeito peculiar de ser. Eu termino com uma frase de Gandhi, tão impressionante quanto foi a sua vida. Ele disse assim: nós precisamos ser a mudança que queremos ver. Eu preciso ser a mudança que eu quero ver. Eu louvo a Deus por essa comunidade aqui, de gente que se reúne
para meditar sobre esse Jesus, sobre o reino de Deus. Eu desejo que cada um de vocês aqui seja a mudança que quer ver na sociedade, aqui na Vila Olímpia, de todos os lugares onde você vem, do condomínio onde você mora, da rua onde você habita, que possamos ser a mudança que queremos ver. Que o reino de Deus provoque cada dia essa revolução no âmago da nossa existência. Que Deus nos abençoe. Ore comigo. Deus amado e Pai, obrigado, Senhor, porque com o nosso jeito desajeitado de ser, nós carregamos o reino de Deus. Senhor, nós não temos preparo algum para isso. Mas obrigado, Senhor, porque Tu confias a cada um de nós, assim como confiaste naqueles discípulos lá no primeiro século, completamente despreparados, confiaste a eles uma tarefa maior que eles mesmos. Tu confias a nós, Senhor, a dimensão do Teu reino. Senhor, que o nosso cotidiano seja vivenciar as práticas do Teu reino. Não enquanto doutrina, mas enquanto prática de existência. Dá-nos, Senhor, a bênção de viver contigo, a felicidade aqui e agora, para então, Senhor, habitarmos a felicidade eterna quando Tu implantares definitivamente o Teu reino. É a nossa súplica no nome maravilhoso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.